A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Justiça de Deus, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos tratando do tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje estaremos estudando justamente a lição 6, que vai falar sobre a justiça divina, que é o título do trimestre e hoje o título da lição, ou seja, é o ponto central. Não é à toa que ela se encontra ali no mediano entre as lições bíblicas, a lição de número 6, a justiça divina. Texto áureo encontra-se no livro de Salmos 18, versículo 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 14, dos versículos 12 ao versículo de número 21. Então vamos iniciar a lição de número 6, a justiça de Deus. Nesta lição estaremos estudando o juízo divino que foi exposto pelo profeta Ezequiel. Também estaremos estudando o tipo de petição que Deus não ouve, ou seja, tem oração que Deus não ouve. Isso também nós vamos falar nesta lição de hoje. E, por fim, vamos também mostrar a impossibilidade de uma possível intercessão de homem justo. Ou seja, vamos falar sobre Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. Ou seja, está mostrando essa impossibilidade que mesmo que esses homens rogassem para que Deus desviasse o seu juízo, a sua justiça sobre o povo de Israel, somente eles escapariam, mas não o povo. Então nós vamos falar sobre isso, sobre essa ideia errônea que o povo tinha sobre intercessão. Então, meus amados irmãos, é importante compreender a estrutura do texto que nós estamos analisando na lição de hoje, porque nós devemos fazer uma leitura para entender e compreender que o que nós vamos comentar nesta aula de hoje é o capítulo 14 de Ezequiel, pegando do versículo 12 ao versículo 21. Então é isto que nós vamos estudar. Por quê? Porque quando se lê, vai se perceber de imediato que Ezequiel está falando sim de uma forma específica, de nações específicas, mas depois isso afunila. Por quê? Porque o juízo que ele está mostrando ali, trazendo, é para todas as nações, porque a nação que não tem Deus, é desobediente a Deus, o juízo de Deus é sobre aquela nação. Mas Ezequiel também vai direcionar esse juízo para a nação de Israel, porque era a nação que ele estava inserido e estava mostrando que a nação a qual Deus levantou para ser seu sacerdócio real, agora estava se corrompendo e seguindo ídolos e seguindo coisas que faziam tudo aquilo que é contrário aos mandamentos, aos preceitos divinos. Então nós devemos entender isso. Então essa retribuição divina, meu irmão, ela é para todos. A retribuição divina é para o ímpio e também para o justo que venha se desviar dos caminhos de Deus. Mas de uma coisa é certa, aquele que se arrepende, aquele que busca o Senhor, vai encontrar misericórdia, vai encontrar perdão, vai alcançar a benevolência do Senhor. Mas o ímpio, meu irmão, se não se converter de seus maus caminhos e buscar a Deus, a sua sentença também já está traçada, porque o plano de Deus é esse. Há dois caminhos, um que leva o homem à vida eterna, o outro que leva o homem à perdição eterna. Vai ser uma vida eterna em corpo físico, sim, mas atormentado, atribulado. Imagina a dor de cabeça. Imagine você que levou um corte. Essas dores, por mínima que seja, já incomoda-nos. Imagine viver eternamente chorando, rangendo os dentes. É isso que a Bíblia fala.
dos caminhos. E quando Ezequiel levanta a sua voz profética, porque Deus levanta Ezequiel, como nós falamos nas lições iniciais, para ser um arauto de Deus, um porta-voz da mensagem de Deus, ele conclama isto para o povo entender que Deus iria agir com justiça. E a palavra de Deus nos fala que balanças fiéis são a do Senhor. Ou seja, ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Diante de Deus, todos estão nus, porque ele vê tudo. Tudo é patente aos olhos daquele a quem devemos prestar conta, que é Deus. E Deus conhece o íntimo e o escondido. Não adianta fugir do juízo de Deus, porque ele age com justiça, porque ele é justo. O tópico primeiro vai falar justamente sobre isso, sobre essa identificação do juízo divino. É aquilo que nós estávamos falando, que o juízo iria vir, não só sobre Israel, mas para todas as nações. E o interessante de se notar que no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, o Senhor nos fala que tudo que ele vai fazer, ele antes anuncia aos seus santos profetas. Ou seja, o povo não é enganado, não é iludido. Deus sempre levanta alguém, sempre levanta um porta-voz para mostrar e para dizer por que vai vir um juízo se o povo não se arrepender. Então Deus não faz nada sem antes avisar ao seu povo aqui na terra. Ele avisa, ele alerta, mas muitos não querem dar ouvido, como acontece no dia de hoje, aconteceu no dia de Ezequiel. Ezequiel se levantou como arauto de Deus entre os exilados na Babilônia e muitos não davam ouvido. Da mesma forma, Jeremias estava lá em Israel, em Jerusalém, pregando. Enquanto Jeremias estava lá em Israel, Ezequiel estava no meio dos exilados e Daniel estava lá na corte. E os três contemporâneos estavam anunciando que o juízo de Deus havia de vir, porque Deus age com justiça. E Deus sempre avisa, meu irmão. Deus não faz nada sem antes avisar ao seu povo. E por que Deus faz isso? Para o povo se alertar e se arrepender de seus maus caminhos. Foi isso que aconteceu lá em Nínive. Quando Deus manda Jonas vai lá e anuncia o juízo que há de vir sobre o povo de Nínive se ele não se arrepender. O problema era que Jonas achava que o povo não ia se arrepender. E o desejo do coração de Jonas era que Deus destruísse mesmo aquele povo mau, que era um povo ruim. Mas aconteceu justamente o contrário, o povo se arrependeu. E o juízo de Deus não veio sobre aquela geração dos ninivitas. Por quê? Porque apregoaram um jejum, buscaram a Deus, se arrependeram dos seus maus caminhos. E o perdão divino está disponível, meu irmão, tanto para aquele que está longe dos caminhos de Deus, e Deus conclama para que se arrependa, quanto para aqueles que estão no seio do corpo de Deus, ou seja, na igreja, caminha, mas está em pecado, fazendo as coisas que desagradam a Deus. O juízo de Deus também vem sobre esse, se ele não se arrepender, porque Deus é justo e Deus, com a sua justiça, ele julga, meu irmão, em balanças fiéis, tanto aquele que se diz cristão, que se diz servo de Deus, quanto aquele que não quer nada com Deus. Se um se arrepender e o outro não, o juízo vai vir. Se os dois não se arrepender, o juízo vai vir sobre os dois. Mas se os dois se arrepender e se humilhar e se converter de seus maus caminhos, a bênção de Deus, a benevolência de Deus vai vir sobre as suas vidas com o perdão, porque Deus é amor. Então é isto que o autor está nos falando, que esse discurso profético é isso, é o alerta de Deus, Deus mostrando o que há de acontecer. É Deus alertando o povo, chamando o povo para o arrependimento. E a primeira parte do oráculo, como o autor da lição vem nos falar, que está no capítulo 14, versículo 13, vem mostrando isso, que é Deus tirando o pão, ou seja, Deus deixando instável o sustento do pão. Ou seja, aqui Deus estava dizendo: meus queridos, a justiça vai vir sobre vocês. Se vocês não se arrependerem de
seus maus caminhos. Vai acontecer crise econômica, os campos não vão dar o fruto, a chuva não vai cair mais sobre a sua colheita, ou seja, é tempo de escassez. No nossa linguagem hoje é recessão econômica, falta de alimento, falta do que comer, falta, meu irmão, do básico, do necessário para manter a subsistência, para manter os nutrientes necessários ao organismo humano, e Deus usa isso como juízo. Isso fica claro, meu irmão. Olhe ao nosso redor, olhe ao lado das nossas nações vizinhas o que está acontecendo. Nações que perseguem o evangelho, que perseguem os cristãos, que perseguem o cristianismo. Como estão vivendo? Estão vivendo em recessões econômicas, ou seja, o povo está passando fome, o povo está necessitado. Só basta você conversar com se você tiver encontro com ele aqui no Brasil. Converse com uma pessoa dessa, pergunte como está a sua nação, e ele vai falar com a verdade, porque ele estava lá e sofreu na pele e fugiu. Fugiu. Por que fugiu? Porque isso faz parte também do juízo de Deus. Por quê? Porque foi uma escolha má que o povo fez. Então, quando o povo faz uma escolha má, a recessão vem também. Por quê? Porque o povo escolhe aquele que desagrada a Deus, ou seja, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O governante faz o que é mal aos olhos do Senhor, e o juízo de Deus vem, assim como aconteceu lá em Jerusalém com as nações vizinhas, porque nós já falamos sobre isso, que o juízo que Ezequiel está pregando aqui, ele fala de uma forma específica sim, mas também fala de um conteúdo geral, ou seja, para abarcar todas as nações. E o autor também vem descrevendo os agentes do juízo divino. Ele vem mostrando que a chuva não vai vir. Porque quando a chuva estava caindo, sabe o que eles diziam? É porque Baal está mandando, ou seja, um ídolo. Não direcionava a honra, a glória e todo o domínio e todo o poder para Deus, porque é Deus quem faz cair a chuva, Deus que faz o sol raiar sobre o ímpio e sobre o ímpio, assim como a chuva cai sobre o justo e sobre o ímpio, porque tudo vem de Deus, meu irmão. E Deus, o que Deus faz? Manda a seca, cerra os céus. Por quê? Porque o juízo de Deus também ele é usado através dos elementos da natureza. E foi isso que aconteceu. Deus cerra os céus, a lavoura não vai produzir. A terra vai ficar infértil. Mas não somente isso, aqui em Ezequiel também ele usa a expressão da espada, porque a espada vai vir, a espada remete à guerra. E o que a guerra causa, meu irmão? Estabilidade econômica. O que a guerra causa, meu irmão? Causa recessão econômica, causa aumento inflacionário, causa escassez de alimento. E a espada, como a Bíblia fala aqui, está falando de guerra. E a guerra traz doenças, a guerra traz prejuízos, não só econômicos e sociais, mas sobretudo emocionais e principalmente espirituais, porque pessoas se dispõem para ir ao campo de batalha, como acontecia nessa época aqui, e muitos iam e morriam. Por quê? Porque Deus não estava com eles. Então é isso que acontece. A consequência da guerra vem peste, vem fome, vem miséria, vem perturbação social, e tudo isso acontece por quê? Porque Deus age com justiça contra aqueles que não querem e não dão ouvido e não se arrependem de seus maus caminhos e continuam em caminhos escusos, distantes do que Deus determina para o ser humano. Então é isso que fala o primeiro tópico da lição. Sobre essa identificação do juízo divino. O juízo divino vem. É peste, é guerra, é fome, é falta de água, falta de colheita. E tudo isso vem porque não dão ouvido à palavra de Deus. O segundo tópico vai falar sobre a petição que Deus não atende. Neste tópico aqui, o autor vai citar alguns personagens bíblicos que na sua época, é certo, Daniel, que era contemporâneo de Ezequiel, mas o autor vem falar desses exemplos que foram intercessórios e Deus livra o povo do mal. O primeiro exemplo que ele vai citar é Moisés. Porque quando a palavra de Deus nos mostra, meu irmão, que o povo ali constrói aquele bezerro de ouro,
e é direcionado a falar que aquele bezerro de ouro foi que libertou eles do Egito, o furor de Deus se acende contra o povo que ele liberta do jugo do Egito. E Moisés intercede pelo povo. Moisés clama a Deus para que o livramento acontecesse. Aconteceu. Deus usou de misericórdia. Com alguns, as pessoas se esquecem de falar isso. Com alguns, porque levanta-se ali a tribo de Levi. E o que faz? Persegue e mata todos os rebeldes, todos aqueles que se levantaram para fazer com que a ira de Deus viesse sobre o povo. Porque Deus extirpa, meu irmão, o mal pela raiz, como fez naquele dia, tirando os rebeldes, como a espada, a morte. Foi isso que aconteceu. Entretanto, a nação não foi destruída. Isso é o que nós vamos citar neste tópico aqui. A nação não foi destruída. Deus usou de benevolência. Por quê? Porque Deus, meu irmão, como ele fala lá em Romanos, no capítulo 1, último versículo, ele fala que não é só aqueles que praticam, que são abomináveis ao Senhor. Não. Mas aqueles que praticam e aqueles que consentem. Eles não praticam, mas eles consentem. Eles são coniventes com o mal. Aí há pessoas que dizem, mas eu não mato, mas é conivente com quem defende e quem mata. Há pessoas que dizem que eu não faço isso, mas é conivente com pessoas que fazem. Você é igual àquela pessoa que comete. É igual. E era isso que Deus estava falando, vocês são iguais. Mas Deus usou de misericórdia. Deus usou de misericórdia porque Moisés clamou. Outro caso aconteceu também já na época de Samuel. Quando os filisteus estão vindo para a guerra contra a nação de Israel. E Samuel levanta-se ali em Mispa e pregou um jejum. E o povo todo vem ali e se arrepende. Olha só, meu irmão, o povo se arrependeu. Não é assim, do nada não, que Deus vai livrar o povo, não. O povo se arrependeu. E o que aconteceu? Deus usou de misericórdia, porque Deus fez o quê? Trovejou no céu e mostrou a Israel que Deus é Deus de livramento. E Deus deu livramento e deu vitória sobre o povo de Deus contra os filisteus, maiores inimigos da nação de Israel, desde quando eles colocam o pé na terra prometida. Então nós falamos de Moisés e Samuel. Por que nós falamos sobre Moisés e Samuel? Porque lá na frente nós vamos falar dos profetas que citaram esses homens. E o autor vai falar nesse tópico aqui também, falando sobre mais 3 personagens, sobre Noé, sobre Daniel e também, meus amados irmãos, Noé, Daniel e Jó. Fala sobre esses 3. Aí está mostrando aqui esse caso também de livramento, do livramento que Deus dá sobre os homens justos. Por que Deus fala isso? Porque ele vem falar, o próximo subtópico vai falar sobre um castigo inevitável. Por quê? Porque ele vai citar Jeremias e vai citar Ezequiel. Jeremias cita Moisés e Jeremias cita também Samuel. Ele está mostrando aqui que mesmo, isso Jeremias falando, mesmo que Deus, mesmo que esses 2 homens intercedessem pela nação, ou seja, Moisés e Samuel, o juízo de Deus viria sobre a nação. Os irmãos podem verificar isso. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Esses 2 homens que naquela época intercederam e Deus ouviu. Hoje, Jeremias, sobre essa nação aqui contemporânea tua de Ezequiel, se esses 2 homens estivessem anunciando, estivessem intercedendo pelo povo, eu não ouviria, o juízo viria, porque chegou, transbordou a taça do furor da ira de Deus. E é isto que o autor da lição está nos mostrando e trazendo. Da mesma forma aconteceu com Ezequiel, e Deus fala, ainda que Noé, que Daniel e que Jó intercedesse pelo povo, somente eles se livrariam do juízo divino, não o povo. O povo será, como foi alcançado
pela justiça divina. Então este é o momento, meu irmão, quando Deus não ouve. Quando é que Deus não ouve a oração de um justo? É justamente neste ponto. Porque se é justo, ele vai se arrepender. Como se arrependeu o justo que oravam. Mas o justo está orando por uma pessoa que não se arrepende. Uma pessoa que não quer se converter dos seus maus caminhos. Meu irmão, Deus não age contra a vontade humana. O justo ora pelo pecador, ora. Mas o juízo de Deus vai vir sobre o pecador. Vai ou não vai? Vai. Se ele não se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, o juízo de Deus vai vir sobre ele. Mas nós não oramos pelo pecador para que Deus busque ele, para que ele se arrependa. Nós nos oramos? Oramos. Mas a graça de Deus só vai ser alcançada por aquela pessoa quando ela se arrepende. A graça de Deus naquela pessoa só vai ter eficiência quando ela dá ouvido, quando ela se converte de seus maus caminhos. É muito fácil entender isso aqui. Por quê? Porque o justo ora, mas quando a decisão depende do homem, Deus não toma a frente. Deus não age pelo homem. A escolha e a responsabilidade é individual. O justo ora, mas se a pessoa, neste caso aqui de oração, de interceder por outro que é pecador, meu irmão, você vai orar, vai, mas se a pessoa não se converter, não mudar, não se arrepender de seus maus caminhos, o juízo de Deus vai vir sobre aquela pessoa. Porque Deus não interfere na decisão humana. Entretanto, ele ilumina. E a pessoa entende que Deus está tocando em seu coração, porque o Espírito Santo toca no íntimo. E a pessoa vem ali a ter seu arbítrio libertado naquele momento para compreender que existe o bem e o mal, existem dois caminhos. E a escolha depende dele. Deus não vai escolher pelo homem. Era isso que Deus estava falando para o povo. Olha, se Noé, se Jó e se Daniel intercederem por vocês, somente eles livrariam a sua pele. Porque vocês não se arrependem. Deus estava dizendo, é como Deus estivesse dizendo, a responsabilidade é individual. A responsabilidade é individual. Era isso que Deus estava dizendo para o povo. E como entender mesmo essa intercessão de Noé, Daniel e Jó? Como é que se compreende? Porque o povo rejeitou os profetas, como o autor vem falando aqui nesta lição. Sabe por que o povo rejeitou os profetas? Porque o povo tinha um entendimento errôneo. O povo olhava para Moisés, o povo olhava para Samuel, o povo olhava para Abraão e entendia que, ora, se tem um justo e Deus vai livrar a nação, então não há preocupação nossa de ficar se arrependendo. O juízo de Deus não vai vir. O povo entendia assim, porque tem justo no meio de nós. Como Ezequiel falou, Daniel está entre vocês. Mas Ezequiel está dizendo, olha, Noé, Jó e Daniel, se eles intercederem por vocês, somente eles livrariam a pele dele, mas não a de vocês. O juízo de Deus vai vir sobre vocês. E o povo entendia o contrário. O povo olhava para Abraão e Deus falou, se tiver 10 justos aqui, eu vou livrar o povo. Aí o povo dizia, mas aqui nós temos justo. Se nós temos justo, o juízo de Deus não vai vir sobre a terra. Ideia errônea. E era isso que Ezequiel estava falando. Olha, vai vir. A responsabilidade é individual. Entenda isso, irmão. A responsabilidade é individual. Deus estava mostrando isso para o povo através de Ezequiel. O justo livrará a sua pele, a sua alma. O justo não vai fazer com que você receba a salvação. Porque se fosse assim, não seria necessário hoje a igreja anunciar e pregar o evangelho para arrepender-se. Não, porque se o justo vai ser sempre ouvido e vai interceder pelo pecador e o pecador vai ser salvo, não haveria necessidade de pregar o evangelho, mas não é assim. Há necessidade, porque o justo ele livra apenas a sua pele.
Porque, mais uma vez eu falo, a responsabilidade é individual. E alguns questionam que esse Daniel, o autor entra nesse ponto aqui que nós vamos comentar para encerrar a lição, que esse Daniel que Ezequiel cita aqui não é o Daniel contemporâneo dele, não. Ideia errônea também. A pergunta não seria por que Daniel, a pergunta seria por que Noé e Jó? Porque Daniel era israelita e era conhecido entre os exilados, entre os judeus, entre as pessoas que habitavam, que viviam naquela época ali. Isso fica muito claro. Nós entendemos isso, meu irmão, e patente. Isso é falado até no livro de Ezequiel também. Em Ezequiel 28:3 fala sobre Daniel. E é sobre esse Daniel que está falando que era sábio, que era contemporâneo. Então a pergunta não seria por que Daniel? Não. A pergunta seria por que Noé e Jó, que não era israelita, ou seja, a nação ainda não tinha sido levantada. Estava falando de homens que não tinham ainda, meu irmão, sido levantada em sua época a nação de Israel. Mas Daniel já fazia parte da nação de Israel. E alguns argumentos que ele usa é que ele usa aqui 2 homens idosos, patriarcas, e agora vai usar um jovem. É Deus que está mostrando que Deus ele usa quem ele quer, no tempo que ele quer, da forma que ele quer. Deus usa o ancião, como usa também o adolescente e o jovem. É Deus que faz assim. E Daniel era conhecido, isso é claro. Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, está falando de Daniel. Aí eles dizem que no livro de Daniel, a grafia para a palavra Daniel é diferente da grafia que Ezequiel usa, mas isso é totalmente, meu irmão, aceitável. Por quê? Porque a linguagem passou, a escrita passou por modificações. O hebraico que se tem quando chegou a época de Cristo não era o hebraico da antiguidade. Por quê? Porque era complicado. Não tinha os sinais diacríticos, ou seja, esses pontinhos que coloca em cima, no meio, dentro das letras, embaixo, no hebraico. Não se tinha isso. Isso era como se fossem as vogais, que colocou mais recentemente. Então, esses sinais diacríticos, meu irmão, foi colocado posterior. Isso é bem claro de entender quando nós estudamos sobre a supremacia das escrituras sagradas. Nós falamos muito sobre isto. Então, nós devemos entender que o profeta que Ezequiel cita é Daniel, sábio, conhecido entre a nação de Israel, porque ele fazia e exercia domínio sobre muitas das cidades do Babilônia. Ele era um dos maiorais que estavam ali, não só ele, como os seus 3 amigos. Então Daniel exerceu influência. Mas o que nós devemos entender neste ponto aqui, meu irmão, não é essa questão de se era Daniel ou se não era Daniel. O que nós devemos entender e compreender é a mensagem que o autor bíblico está trazendo. E a mensagem que ele está trazendo é essa, que a responsabilidade é individual. O juízo de Deus vai vir sobre a nação. E quem vai se livrar? Somente o justo. Pode até morrer, mas vai ter descanso eterno. E o ímpio pode morrer, também pode morrer, mas vai para a perdição eterna, porque Deus falou, como nós falamos em Amós 3:7, o Senhor fala que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. E os seus profetas são o quê? São oráculos, são porta-vozes de Deus para anunciar a palavra de Deus, para as pessoas virem a se arrepender de seus maus caminhos. Então assim, meus irmãos, nós estamos encerrando mais uma lição de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na lição de hoje nós comentamos a lição de número 6, a justiça de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.